Olá, seja muito bem-vindo ao Camarote 21 no Ar, sua revista semanal sobre arte e cultura aqui da Europa. Nós estamos nos estúdios da DW, na Alemanha, e esses são os temas de hoje. Festival de Luzes colore o céu de Copenhague. Museu Victoria and Albert de Londres dedica a exposição a Christian Dior. E as bibliotecas do século XXI. Vocês já sabem que inverno na Europa é uma escuridão só, né? Tá, não, tô exagerando, claro, depende muito de onde na Europa você está. Mas na Dinamarca, dá para dizer sim que essa época do ano é bem rigorosa. Pois para trazer um pouco de cor e brilho ao inverno de lá, a cidade de Copenhague organiza um festival de luzes durante o mês de fevereiro. Uma galeria de arte a céu aberto ilumina a escuridão do inverno europeu. Essa é Copenhague durante o Light Festival. Instalações de luz feitas por artistas locais e internacionais tornam a capital dinamarquesa ainda mais turística. Este festival dá um toque dramático e de fantasia à cidade. Gosto muito. É bom sair nesta época do ano e ver a cidade iluminada desse jeito. É simplesmente maravilhoso. A instalação Eternal Sundown, Eterno Pôr do Sol, do artista dinamarquês Mads Vegas, é uma forma de enfrentar a escuridão do inverno. 140 tubos de neon iluminam o porto da cidade, do pôr do sol ao amanhecer. A luz quente é para aquecer os cidadãos de Copenhague durante as últimas semanas de inverno. Em fevereiro, o período de maior escuridão já passou, e a instalação é para nos lembrar que os dias de luz voltarão em breve. O símbolo do festival é o raio laser verde. Essa é a segunda edição do evento e conta com cerca de 40 instalações de luz espalhadas pela cidade. O conceito do Light Festival de Copenhague está na arte sutil e não em espetáculos cheios de ostentação. Algo que muitos diriam ser típico do espírito dinamarquês. Já há muitos anos, a cidade tem uma política de só iluminar o necessário, manter-se o mais escura possível. Isso para evitar a poluição luminosa e não perturbar os animais ou o nosso padrão de sono. O festival busca iluminar a cidade de forma respeitosa. O popular parque de diversões Tivoli também faz parte do festival. Esses cisnes de origami são inspirados no conto de fadas do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. E a instalação com lasers cria uma aurora boreal artificial. Normalmente, o parque fica fechado entre o Ano Novo e a Páscoa, mas desde 2018 começou a abrir também nesse período por causa do festival. O público está dando bastante retorno. Fizemos algumas pesquisas e comprovamos que cada vez mais pessoas vêm ao parque durante a noite. É o período de maior crescimento no número de visitantes. As pessoas dizem que a experiência é muito boa, gostam da iluminação. O Light Festival ocorre apenas durante o mês de fevereiro, mas algumas instalações continuam na cidade para quem visitar Copenhague em outras épocas do ano. E da luz para as águas. A companhia de teatro Ilotopia é conhecida pelas performances cênicas e acrobáticas sobre a água. Em vez de palcos tradicionais, o grupo francês prefere rios, lagos e até o mar. Dá só uma olhada. Estes artistas trocaram os palcos tradicionais de teatro por lagos e rios. Os espetáculos da companhia de teatro francesa Ilotopie são repletos de elementos cênicos e pirotécnicos, além de música e efeitos especiais. Tudo isso sobre a água. Nunca vimos algo assim. Foi lindo, muito bom. It was great. It was really great. Un ensemble de couleurs, d'images Um jogo de cores que se fundem e formam uma imagem maravilhosa. Mais
l'ensemble est un très très beau résultat. As crianças adoraram as luzes e o show pirotécnico. The atmosphere of the show was very A atmosfera do show foi como num sonho. basically. O espetáculo Aqua Forte conta a história de um homem que vê sua vida virar de cabeça para baixo. Tudo o que ele pensa e lê se torna realidade. Pour essayer de peindre une O objetivo do espetáculo é lançar uma perspectiva sobre a nossa sociedade, que é tanto poética quanto crítica. critique. A Companhia de Teatro Ilotopy conta com uma equipe de cerca de 30 profissionais, entre técnicos, músicos, atores e acrobatas. Desde 2004, o grupo faz apresentações em palcos aquáticos. C'est un espace A apresentação sobre a água é espetacular por si só. Todo mundo tem uma conexão com esse elemento. Também é mais fácil acomodar o público nas proximidades de rios e lagos do que em um teatro fechado. théâtre, O parfois. ambiente também oferece um nível de amplitude e profundidade que não existe em uma sala de teatro. Troisième degré. Voilà. Mas o desafio é grande. Em rios, por exemplo, a equipe tem que driblar a correnteza. O cenário é composto por pequenas ilhas. Algumas levam motor de barco, outras funcionam por bateria. Todos os processos precisam ser verificados antes do espetáculo. Alguns atores interpretam vários personagens durante o espetáculo, como no caso de Vincent. Eu controlo a iluminação por aqui. E na cestinha tem outros figurinos para trocar aqui na água mesmo durante a apresentação. No volante tem um pedal acelerador para poder ir para frente e para trás. Mas para isso tenho que prestar atenção em todos os atores que estão em cena. Mas a Companhia Ilotopy também se apresenta em terra firme, como em ruas e praças. O importante é fazer arte no espaço público. Um princípio que rege o grupo desde sua fundação em 1980. A ideia sempre foi tornar a cultura acessível a todos, trazer uma parte da mitologia para o espaço público. Nossa arte é acessível para todos também por ser de graça. Assim, alcançamos um público que normalmente não vai ao teatro. Tout le monde puisse s'investir dans des images, comprendre des images, et qui soient gratuites pour les gens, pour les publics. Uma hora antes do espetáculo, os atores começam a se preparar para entrar em cena. O espetáculo Aqua Forte tem 45 minutos. E apesar de um show colorido e cheio de elementos lúdicos, a peça também faz referência a questões críticas da atualidade, como a crise dos refugiados. Nous avons déjà joué sur des Já nos apresentamos no oceano, mas a maré é um desafio. Para isso tivemos que adaptar o programa. Tenez compte de l'heure de la marée haute. O palco aquático e as encenações repletas de elementos lúdicos da Companhia Ilotopy dão um novo sentido à experiência teatral. No mundo tecnológico de hoje, muitos ofícios vão se tornando cada vez mais raros. Um deles envolve a arte de soprar vidro, um trabalho que exige tanto sensibilidade artística quanto disposição física para trabalhar com um material que é aquecido a 1.100 graus Celsius. Pascal Sayo é a única mulher de Luxemburgo a exercer essa profissão. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta tem a exposição Christian Dior, Designer de Sonhos, em Londres. Não saia daí. Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E esse segundo bloco começa com uma incursão pela história da moda. Está em cartaz no Museu Victoria and Albert de Londres a exposição Christian Dior, Designer de Sonhos. Christian Dior, Designer de Sonhos. Essa é a mais nova exposição no Museu Victoria and Albert, em Londres.
A mostra reúne centenas de criações do estilista francês, como o vestido desenhado por ele para o aniversário de 21 anos da princesa Margaret. A princesa Margaret era a cliente mais importante de Dior. Como a irmã mais nova da realeza, ela podia usar o que quisesse. Quando tinha 18 anos, ela foi a Paris, visitou alguns dos salões da alta costura e fez uma encomenda com Christian Dior. Uma admiração recíproca. A princesa Margaret admirava o trabalho de Dior e o estilista parisiense era fascinado pelo estilo de vida britânico. Ele cresceu na costa da Normandia, no norte da França, e comentava sobre a ideia de estar tão perto do Reino Unido. A mãe dele tinha até um jardim no estilo inglês. Dior tinha uma visão bem romantizada da região. Amava a ideia de aristocracia e realeza, assim como as roupas de tweed, o tecido típico de lã, e os vestidos de baile. Em 1950, Christian Dior apresenta o primeiro desfile de moda em Londres. O chamado New Look é recebido com entusiasmo entre as mulheres e com preocupação pelo governo britânico. Ainda era um período de racionamento pós-Segunda Guerra Mundial. Havia escassez de tecido e o governo não queria que as pessoas se interessassem por essas saias longas que precisavam de muito mais material. Na visão do governo, isso era um desperdício e uma atitude antipatriótica. Então a corte pediu que os jornalistas de moda evitassem falar do desfile de forma positiva. Mas a sede por glamour era grande depois da Segunda Guerra. As pessoas queriam ter aquelas criações de qualquer maneira. O britânico Stephen Jones desenha chapéus para Dior desde 1996. Mais de 130 criações dele também fazem parte da exposição no Victoria and Albert. Para ele, não há como negar a influência britânica nas criações da Dior. When you look at Dior, you see evening dresses and ball gowns, and those are Quando você observa os vestidos de gala, os vestidos de baile da Dior, dá para ver que são genuinamente franceses. Mas nas coleções para o dia a dia se vê várias outras referências. Nos anos 40 e 50, Dior comprava muitos tecidos no Reino Unido. Angorá, lã, sedas. E hoje, alguns tecidos comprados por Maria Grazia são os mesmos que Christian Dior usava. Ela vai aos mesmos fornecedores. A italiana Maria Grazia Chiuri é a diretora criativa da Dior desde 2016. Ela compartilha a paixão de Christian Dior pela cultura britânica. Eu gosto de Londres. É onde minha filha mora e gosto de passar um tempo aqui. Quando eu era jovem, era fascinada pela cultura britânica, pelo modo como as pessoas se vestiam. Acho que existe um equilíbrio fantástico entre o tradicional e o quebrar a regra. É fascinante. Tradition and break the rules that fascinate me a lot. Em janeiro deste ano, Maria Grazia apresentou a coleção mais recente da marca, com acrobatas do Reino Unido, acessórios criados por Stephen Jones e alguns modelos britânicos na passarela. Nowadays, within As criações atuais de Maria Grazia trazem um misto de independência e rock and roll. Ela gosta de combinar isso com a coisa onírica dos vestidos de gala para criar algo novo. A exposição Christian Dior, Designer de Sonhos, fica em cartaz até julho de 2019 no Museu Victoria and Albert, em Londres. Diante de tantas notícias de crise no setor editorial, é sempre inspirador saber de iniciativas que promovem o hábito da leitura. Na Holanda, acaba de ser inaugurada a Lock Hall, uma biblioteca pública com visão super integradora. Além do acervo, a Lock Hall oferece espaços de discussão e laboratórios high-tech para que o conhecimento vindo dos livros seja colocado em prática. Tudo isso num ambiente particularmente charmoso. Confira aí. Um antigo galpão de locomotivas transformado em biblioteca. Esta é a Lock Hall de Tilburg, na Holanda.
Com charme nostálgico, look industrial e recursos high-tech, a construção dos anos 30 virou o novo ponto de encontro da pequena cidade ao sul de Amsterdã. A atmosfera é ótima e você pode muito mais do que retirar livros. É um ponto de encontro, um local onde você pode trabalhar. Basta trazer seu computador e se instalar onde quiser. Gosto do pé direito alto. Todos se reúnem aqui e você consegue ver todo mundo. Um ótimo lugar, um pouco como um jardim urbano. O projeto da Lockhall é assinado por ela, Ingrid van der Heijden. Para a arquiteta, a motivação central é promover o contato e a troca entre os visitantes. A questão era criar um espaço aberto onde o público pudesse vir e encontrar novas pessoas, novas ideias, novas visões de mundo. Por isso, essa amplidão e a acessibilidade são parte fundamental do conceito arquitetônico. E novas ideias proliferam por aqui. Em diversos laboratórios, é possível adquirir e aplicar novos conhecimentos. No DigiLab, por exemplo, o visitante pode fazer experimentos com uma impressora 3D. Também tem oficinas de cinema para crianças e adolescentes. E óculos de realidade virtual para quem quiser mergulhar em outros mundos. Queremos que as pessoas reflitam sobre como podemos fazer do mundo um lugar melhor. É um tema amplo, claro, mas acreditamos que a biblioteca tem um papel importante em conectar pessoas e comunidades. Juntos, podemos lidar melhor com os problemas que enfrentamos hoje em dia. Ideias como esta já inspiraram diversas iniciativas pela Europa, como a Biblioteca Municipal de Stuttgart, na Alemanha. Nela, o arquiteto coreano Young-Lee projetou um café e um estúdio de som. A programação do espaço oferece eventos, oficinas e shows para a população, fazendo da biblioteca um ponto de cultura importante da cidade. Em Bilbao, na Espanha, o Centro Cultural Azkuna Zentroa também joga com o conceito de acessibilidade. A biblioteca do local foi projetada pelo designer francês Philippe Starck. Em uma parte da construção, o teto foi substituído por uma piscina com fundo de vidro, para que o público se sentisse mais à vontade por aqui. Mas em meio a projetos tão modernos e inovadores, fica a pergunta: qual o papel do livro na biblioteca do século XXI? As bibliotecas do futuro seguirão tendo livros, mas elas ganham relevância como espaço em si, como um espaço para todos, onde todos são bem-vindos, e não apenas como um local para adquirir conhecimento, mas para produzi-lo. Espaços coletivos, criativos e promissores. E para fechar o programa de hoje em grande estilo, nós vamos a uma das regiões vinícolas mais tradicionais da Europa. Cahors, no sul da França, é famosa principalmente pelo vinho Malbec. Cahors, no sul da França, é uma das regiões vinícolas mais antigas da Europa, conhecida principalmente pela uva Malbec, que dá nome ao vinho. E o Château de Marquet é uma das vinícolas mais tradicionais da área. O Malbec de Cahors também é chamado de vinho negro, e é fácil entender o porquê. Como diz um provérbio francês, se der para enxergar através do vinho, não é um Malbec. Para mim, a uva Malbec é uma diva. Ela é muito difícil de cultivar. Mas aqui em Cahors, o clima é seco e as noites são muito frias, condições favoráveis para o desenvolvimento desta uva. O pai de Bertrand Vigouroux comprou a tradicional vinícola em 1983. Logo incorporou ao local um hotel 4 estrelas e um restaurante, que atualmente tem 1 estrela Michelin. Visitar esse castelo é uma experiência única.
Do século XIII ao XX, o Château de Mercouet foi a residência dos bispos de Cahors. Existem muitos castelos que viraram hotéis, mas poucos são tão antigos. Isso é algo especial. Já nesta época se cultivava a Malbec por aqui, porém no século XIX uma epidemia de filoxera quase destruiu a plantação por completo. A extinção da uva na região só foi evitada graças ao esforço da comunidade vinícola, que intensificou o cultivo nos anos 1940. Os agrônomos Lydia e Claude, por exemplo, são comprometidos com este cultivo. Eles compraram terras no local original, que até recentemente estava abandonado por ser de difícil acesso. Na França, se fala muito sobre preservar a nossa herança cultural. Restauramos igrejas, castelos e até fábricas antigas. Podemos dizer que também estamos restaurando o nosso patrimônio agrícola. Tentamos oferecer um vinho Malbec assim como era na Idade Média, para que os visitantes possam saborear o mesmo vinho que as pessoas consumiam naquela época em Cahors. Antes de se tornarem viticultores, o casal trabalhou durante anos para produtores da região. Como especialistas em análise de solo, também aconselharam centenas de vinícolas em diversos países. Hoje cultivam a própria uva Malbec em uma pequena propriedade. Já a produção no Château de Mercouet é em grande escala. A área de cultivo compreende mais de 6.500 hectares. O vinho Malbec também é destaque no restaurante do hotel, claro. Gosto de servir o Malbec com peixe de água doce, mas ele também combina muito bem com cordeiro. Embora a uva Malbec venha da região de Cahors, ela não está associada apenas à França. Cerca de 70% da produção global de Malbec vem de Mendoza, na Argentina. É importante diferenciar o Malbec argentino do francês. São dois tipos de vinho. É como comparar Picasso e Van Gogh. Ambos são geniais, mas diferentes. Comparações à parte, o Malbec do sul da França é, sem dúvida, um dos vinhos mais tradicionais da Europa. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Para rever este e outros programas, é só acessar a nossa playlist no YouTube da DW Brasil. A gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço e até lá!